A gente já está gravando a nossa aula e vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Todo mundo está enxergando a tela com o slide, moçada? Doenças carenciais no Brasil. Todo mundo? Estão conseguindo enxergar? Sim. Deixa eu ver. Ok, sim. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Estou um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Acho que é importante a gente, cada um ajuda o outro, né? Nessa questão de uma nova plataforma de educação. Mas, vamos lá. Então, olha só. Essa primeira fase da nossa disciplina, que começou semana passada, se desenvolve hoje e termina, né, em termos teóricos, na semana que vem, nós vamos falar sobre a nutrição e a educação nutricional na saúde coletiva, tá certo? Então, teremos outros módulos, que é a produção de alimentos e a clínica. Então, dentro da área de saúde coletiva, nós já começamos, então, a falar um pouquinho sobre os fundamentos da educação nutricional. E hoje, então, a gente mergulha, né, se aprofunda mais nos conhecimentos voltados à área de saúde coletiva. E aí eu queria passar para vocês, nessa semana, as doenças carenciais no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas doenças carenciais, como elas afetam, né, como é que elas impactam na nossa população e como o educador nutricional trabalha com isso e qual é o papel desse educador nutricional nesse contexto, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vocês vão ver a importância do educador nutricional nesse contexto. Na próxima semana, a gente vai falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, ou as DANTs, chamadas hoje, são as doenças e agravos não crônicos, né, não transmissíveis. Então, a gente fecha, então, de alguma forma, essa primeira parte, que é a parte da saúde coletiva, tá? E o papel e a atuação do educador nutricional nesse contexto. Então, voltando aqui ao nosso contexto, né? Voltando à nossa disciplina, voltando à nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças carenciais no Brasil. Nós falamos na aula passada dos fundamentos da educação nutricional e a importância do profissional, né, o educador nutricional ou nutricionista, já que todo nutricionista é um educador nutricional, dentro da população e dentro também, claro, da nossa sociedade, né? Então, falamos um pouquinho sobre os problemas, né? Quais são os grandes gargalos, né, da educação nutricional e falamos também de algumas possibilidades. Hoje, a gente, então, faz a contextualização disso. A gente, então, a partir de agora, vai ver um pouco do panorama nacional sobre algumas questões importantes, né, de educação e saúde, e dentro desses problemas, né, dessas enfermidades e agravos que são bastante frequentes na nossa população, a gente começa a ver, então, esse contexto do educador nutricional, como esse profissional pode, de alguma forma, trabalhar nesse contexto, tá certo? Então, vamos lá, moçada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de doenças carenciais é que a gente não está falando só de populações carentes, tá? Então, apesar da palavra, né, se associar um pouco ao termo populações carentes, a gente está falando de forma geral, tá certo? Então, quando a gente fala de doenças carenciais, o que a gente está falando, na verdade, é de um processo de alimentação incorreta ou insuficiente, tá certo? Que pode ser por duas questões, ou pela falta de acesso, né, no sentido de você não ter acesso àquele produto, tá certo? Por questões econômicas ou não, ou a gente está falando também por uma questão de hábito alimentar, ok? Então, esse tipo de agravo e enfermidades que nós vamos mostrar hoje, eles não estão apenas ligados a populações carentes. Nós vamos encontrar doenças carenciais em todo o espectro da nossa população, tá certo? Nos espectros mais abrangentes da nossa população, sendo que duas partes dessa população, ou uma parte de uma faixa etária, duas faixas etárias são fundamentais para que a gente possa atuar como educador nutricional, tá certo? Então, nós vamos conversar sobre isso e vocês, no decorrer da nossa conversa, como eu falei já desde o começo, é uma aula dialogada,
Então é importante que a gente possa fazer algumas trocas, tá bom? Eu vi que na aula passada vocês foram super legais, a gente ficou trocando bastante informação. Então, recomendo que a gente faça isso novamente para até tornar a aula do professor mais dinâmica, mais interessante. Bacana? Então, nesse slide é importante a gente perceber o seguinte: doenças carenciais não estão relacionadas apenas a populações carentes, ok? Dito isso, já sendo repetitivo, a gente pode ter populações com alto poder aquisitivo que vão apresentar doenças carenciais. Por quê? Porque por um hábito alimentar inadequado, certo? Pessoas que têm uma alimentação muito monótona, pessoas que vão apresentar uma série de restrições alimentares, né? Seja por deficiências adquiridas ou por, enfim, por hábito alimentar mesmo, por consenso, né, da própria pessoa, você acaba tendo aí uma alimentação muito monótona e extremamente restrita, que pode gerar em populações de alto valor, de alto padrão econômico, podem gerar doenças carenciais, tá certo? A gente vai ver algumas delas. Mas também é óbvio que a gente não pode esquecer as populações mais carentes, né, do mundo e do Brasil, que também vão enfrentar esse tipo de enfermidade com bastante frequência. E aí, pela falta de acesso ao alimento, tá certo? Então, devido ao preço de alguns alimentos que têm alto valor nutricional, como carnes, né, frutas e verduras, podem, de alguma forma, impossibilitar o acesso dessas pessoas a esses alimentos, tá certo? Gerando um consumo maior de ingredientes ultraprocessados que vão, né, disponibilizar uma quantidade menor de nutrientes, de microelementos ou macroelementos que possam, de alguma forma, gerar algum tipo de doença carencial, tá certo? Então, é importante que a gente possa estabelecer essa relação, tá? Para que a gente consiga entender que ele está muito mais relacionado com faixa etária do que condição socioeconômica, tá? Mas a faixa etária e a condição socioeconômica vão, de alguma forma, represar a maior quantidade de indivíduos nessa condição, tá? Então, é óbvio que, apesar do professor ter falado que as populações carentes, né, não são as únicas que vão apresentar esse tipo de problema, são populações com um menor valor, com menor condição econômica, que vão apresentar maior prevalência das doenças carenciais, tá? Então, é ali nessa população que nós vamos ter a maior concentração de indivíduos com algum tipo de deficiência do tipo carencial, tá certo? Então, dependendo do grau dessa deficiência, dependendo do grau dessa carência, esse indivíduo pode ter algum tipo de repercussão durante toda a sua vida, tá? Então, é muito importante, né, que o profissional da área de educação e saúde, do profissional, né, de educação alimentar e nutricional, possa entender esse tipo de problema e já desenvolver ações, né, que possam impactar positivamente nesse sentido, tá? Desde uma tenra idade, desde faixas etárias bem baixas, a gente possa já começar a trabalhar com essa população. Óbvio que numa condição como essa a gente não trabalha com a criança, a gente vai trabalhar com os pais, né, e responsáveis. Então, é muito importante que a gente possa ter essa noção. O quanto essas doenças podem impactar nesse indivíduo durante todo o desenvolvimento da sua vida, durante todo o seu desenvolvimento físico, metabólico e mental, tá? Psíquico. Então, isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, doenças carenciais são doenças que mostram, de alguma forma, uma alimentação incorreta ou insuficiente em relação a algum tipo de macro ou microelemento. Então, isso é importante a gente colocar, tá certo? Existem doenças que são muito prevalentes e doenças menos prevalentes. A gente vai falar das mais prevalentes até pelo tempo que nós temos para executar a aula, mas são aquelas que vão apresentar maior impacto mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de doenças carenciais, a gente acaba dividindo, né, essa repercussão, esses sintomas, em dois conceitos, tá? Um conceito de fome e outro conceito de fome oculta, tá certo? A gente acaba, de alguma forma, ali fazendo essa diferenciação
para que a gente possa ter, então, uma melhor nomenclatura e um melhor entendimento sobre esse assunto, tá certo? Então, as doenças carenciais, elas podem se apresentar, ou elas podem, de alguma forma, serem desenvolvidas e repercutir na vida de uma população, de um indivíduo, através da fome, né? Que se a gente pega em qualquer conceito da internet ou de algum dicionário, a gente vai entender que é uma sensação fisiológica, né? Pelo qual o corpo percebe que necessita, né, de alimento, e por isso ele precisa dessa energia e desses ingredientes e desses alimentos para poder gerar, então, o que a gente chama de atividades inerentes à vida, tá? Então, aquela pessoa que tem uma restrição alimentar, né, passa por um processo que a gente chama de insegurança alimentar, onde esse indivíduo não tem acesso, por condição, por falta mesmo de poder aquisitivo, de ter acesso a alimentos que possam gerar para esse indivíduo todo o aporte nutricional que ele necessita, né? Então, esse indivíduo acaba, de alguma forma, gerando um hábito alimentar, uma alimentação insuficiente para atender às suas demandas nutricionais, e isso, obviamente, dependendo do momento onde isso acontecer, isso pode repercutir para a vida desse indivíduo durante toda a sua vida, né? Gerando, como eu já falei, problemas de caráter metabólico, fisiológicos e psíquicos, tá certo? E a gente vai falar direitinho no momento certo sobre tudo isso. Então, é importante que a gente possa perceber que as populações mais carentes, aquelas que estão abaixo da linha da pobreza, são aquelas que vão estar mais suscetíveis a apresentar algum tipo de doença carencial, tá? E isso vai acontecer, obviamente, pelo status e condição socioeconômica dessa população, né? Se a gente for perceber, existe já alguns estudos que mostram o quanto uma família precisa dispor para que ela possa, então, ter uma alimentação com todos os ingredientes em quantidade e qualidade suficiente para atender às suas demandas nutricionais. Populações abaixo da linha da pobreza não conseguem atingir esse objetivo ou não conseguem atingir esse tipo de hábito alimentar, né, ou essa condição alimentar. Isso se dá pelo preço de alguns alimentos que são altamente nutritivos, mas que possuem um valor agregado muito alto. É o caso da carne, né? Próprias frutas e alguns tipos de verduras vão apresentar um valor agregado muito alto, né? Em relação a outros alimentos, isso gerando, né, a impossibilidade dessa população de adquirir esse tipo de alimento. Isso daí, óbvio, todo mundo sabe. O que talvez a gente saiba menos é que essas populações, por possuírem uma condição econômica desfavorável, elas acabam investindo aquele dinheiro que elas possuem, né, mesmo sendo pouco, mas que elas possuem, para compra de alimentos, em alimentos ultraprocessados, tá? Que possuem um valor agregado muito mais baixo e, portanto, tem muito mais acesso à população, né, devido ao seu valor menor, né, devido ao seu preço ser mais acessível, né? Então, por exemplo, se a gente for ver alguns tipos de refrigerantes, são muito mais baratos do que o próprio suco, né, feito da fruta, tá? Então, a pessoa prefere comprar, né, adquirir um refrigerante do que investir um valor maior em frutas que vão se transformar, né, nesse produto, né, um alimento hídrico para seu consumo. A mesma coisa acontece com o macarrão instantâneo, a mesma coisa acontece com bolachas recheadas, biscoitos, né, que possuem um valor muito menor em relação a frutas, verduras, hortaliças e carnes, e, portanto, promovem, né, um maior e melhor acesso a essa população. Porém, a gente pode estar falando em termos de segurança alimentar de quantidade, mas a gente não vai estar, de alguma forma, priorizando a qualidade, tá certo? Então, é muito comum nessas populações de baixo valor aquisitivo, que apresentam baixo valor aquisitivo, principalmente aquelas que estão na linha ou abaixo da linha da pobreza, que quando elas vão adquirir algum tipo de alimentos, elas façam a aquisição de alimentos ultraprocessados, tá certo? E a gente sabe que o alimento ultraprocessado, pelo próprio nome, né, pelo ultraprocessamento dos seus ingredientes, ele acaba, de alguma forma, diminuindo o seu valor nutricional. E esse valor nutricional vai impactar, né,
no consumo dessas populações em doenças carenciais. Então, a pessoa come, ela às vezes está com peso, quando a gente faz lá a avaliação antropométrica desse indivíduo, ela está lá em eutrofia, tá? Ou até sobrepeso, mas quando você vai fazer ali algum tipo de análise bioquímica desse indivíduo, alguns exames bioquímicos, você percebe que existe ali uma deficiência de ferro, portanto uma anemia, uma deficiência de vitamina A, portanto uma hipovitaminose A, e até em alguns casos, não é muito comum no Brasil, mas em alguns casos, na própria região aqui brasileira, a gente vai encontrar, principalmente em áreas mais isoladas, o problema da deficiência de iodo, tá certo? Gerando aí o bócio endêmico ou até o cretinismo em condições mais avançadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, é isso que o professor quer, de alguma forma, alertá-los, que nessa faixa, né, nessa população, dentro da faixa de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, o grande problema é que esses indivíduos vão consumir alimentos mais baratos justamente para que eles possam ter ali a sua quantidade de energia, né, exposta e contemplada, porém, na questão, né, de vitaminas, sais minerais e nutrientes, né, mais efetivos, você tem aí um déficit muito importante que gera, então, o que a gente chama de deficiência ou doenças carenciais, ou deficiência de microelementos, né, que vão gerar as doenças carenciais. Ok. Num outro ponto, também nós vamos perceber as doenças carenciais em populações, como a gente já falou, de alto valor, né, de alto padrão econômico. Isso vai acontecer por um espectro muito parecido, né? Como esses indivíduos estão muito mais influenciados e estimulados por uma alimentação mais industrializada e mais globalizada, esses indivíduos vão, de alguma forma, gerar uma mudança do hábito alimentar. Vão deixar de lado, né, alguns alimentos mais tradicionais e o consumo de alimentos in natura para o consumo de alimentos industrializados, de fácil elaboração e com fácil acesso também. Podem ter menor ou maior valor agregado, tá? Então, podem ser produtos muito baratos, com produtos também muito caros e com alto processamento, né? Produtos ultraprocessados, tá? Então, você tem, nos extremos dessa nossa conversa, você tem pessoas que compram produtos ultraprocessados, portanto, de menor valor nutricional, porque não possuem acesso a outros tipos de alimento, então, economicamente, para eles é mais viável comprar esse tipo de alimento. E na outra ponta, você tem o mesmo problema, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, mas com uma outra resposta, com uma outra característica, não pelo preço desses produtos, que são muitas vezes muito caros até. São produtos importados, produtos de marca, né? São alimentos de fast food, até porque esses indivíduos estão muito mais, vamos dizer assim, suscetíveis à ação da globalização dos alimentos, né? Então, eles são muito mais suscetíveis ao consumo de alimentos como fast food, né? A cadeia de alimentos de fast food, que nós já conhecemos. Então, alguns produtos ultraprocessados que são vendidos no Brasil, mas são comercializados no Brasil, mas muitas vezes têm como origem os Estados Unidos, a Europa, né? Então, esses produtos também vão apresentar o que a gente chama de ultraprocessamento. São produtos considerados de ultraprocessados. E, portanto, vão apresentar uma baixa concentração de nutrientes, e aí você tem também o aparecimento das doenças carenciais. No outro extremo, né, dessa nossa curva, no outro extremo da nossa população. Então, populações com alto poder aquisitivo são suscetíveis a doenças carenciais, em menor quantidade, mas são, e populações de baixo valor aquisitivo, né, também são suscetíveis pela mesma razão, consumo de alimentos ultraprocessados, só que são produtos totalmente diferentes. Enquanto um é pelo valor desse produto, o outro é vamos dizer assim, pelo valor agregado, né, pela facilidade de consumo desse alimento e pela rapidez de consumo, tá certo? Então, são resultados iguais para procedimentos diferentes. Exatamente, Sandra. É importante que a gente, enquanto educador nutricional,
e aí a gente já falou isso na nossa aula passada, independente de qual área de atuação esse profissional atue, né, ou esteja trabalhando, que a educação nutricional é fundamental, tá certo? Então, nós vamos ter, hoje, um estímulo ao consumo de produtos ultraprocessados, que vão gerar um menor aporte de nutrientes em todas as populações, não só nas populações que o professor já acabou de dizer, mas de forma geral. Porém, a gente percebe que isso é mais grave e gera, né, esse tipo de impacto na saúde nessas populações mais extremas, né? Seja lá no indivíduo com maior valor, com maior disponibilidade econômica, seja no indivíduo de menor disponibilidade econômica, tá bom? Então, isso a gente consegue perceber de forma bastante clara e faz parte, então, do trabalho do educador nutricional, né? Mostrar o impacto, né, desses alimentos na nossa saúde, principalmente com o aparecimento das doenças carenciais. Ok, legal. Então, vamos mais um pouquinho para frente. Então, enquanto em uma população a gente fala de fome, né, do indivíduo que não consegue adquirir alimentos para atender a sua demanda nutricional de forma adequada, num outro grupo a gente fala de fome oculta. Seriam aqueles indivíduos que têm acesso a todo e qualquer tipo de alimento, mas por um hábito alimentar bastante restrito e monótono, ele acaba de alguma forma consumindo alimentos ultraprocessados com baixo valor nutricional, né, com alta concentração de carboidratos, gorduras, proteína, mas uma baixíssima concentração de sais minerais e vitaminas, né? Então, ferro, zinco, cobre, a vitamina A, vitamina complexo B, B12, B11. Então, você acaba tendo uma diminuição da possibilidade de consumo desses nutrientes, gerando o que a gente chama de fome oculta, tá certo? Ou também chamada de deficiência marginal, tá? Onde esses indivíduos vão consumir uma concentração insuficiente de microelementos, principalmente vitaminas e sais minerais, gerando, assim, um indivíduo que aparentemente está bem, em termos de avaliação antropométrica. Muitas vezes ele vai apresentar uma eutrofia, mas quando em exames laboratoriais ele vai apresentar uma diminuição das suas características metabólicas, principalmente relacionadas a microelementos. Ou até mesmo apresentar um sobrepeso, ou até mesmo obesidade. E aí, quando você faz alguns exames metabólicos, você percebe que esse indivíduo está com anemia, está com hipovitaminose A, apresenta uma série, né, de padrões inferiores relacionados aos requisitos nutricionais, tá certo? Então, basicamente seria isso, o que a gente chama então de fome oculta. Então, isso é cada vez mais comum na nossa população, principalmente na população adolescente e jovem do nosso país, a população jovem, né? A gente pode falar crianças, adolescentes e até adultos jovens. Isso tem aumentado bastante justamente por essa mudança do hábito alimentar que nós tivemos, né? Hoje temos uma alimentação muito mais globalizada, como nós vimos na aula passada, e a gente acaba deixando um pouco a nossa alimentação tradicional, os alimentos mais naturais, até porque dão mais trabalho, são mais caros, são mais perecíveis, a gente acaba deixando esses alimentos de lado e assumindo assim um hábito alimentar bastante inadequado, que vão gerar aí as doenças carenciais ou por fome oculta, tá? Ou fome, conceito de fome mesmo, né? Ou pela deficiência marginal ou pela fome oculta. Beleza? Tranquilo? Então, o professor fez esse introito todo justamente para colocar isso de forma bastante clara, que a partir de agora a gente vai, então, trabalhando muito sobre esses dois termos, sobre essas duas possibilidades, ok? Então, vamos lá. Dito isso, vamos um pouquinho mais à frente. Então, se a gente for entender, né, o mapa da fome, a gente está utilizando como base 2012, mas não é muito diferente do que nós temos hoje. A gente vai perceber que em alguns lugares do planeta Terra nós temos uma maior concentração de pessoas com abaixo da linha da pobreza e, portanto, com baixo consumo de alimentos, por falta de acesso, tá certo? Então, a gente pode perceber que isso é muito comum na África, né? Então, a gente consegue perceber no slide que, principalmente na África Central, né, no continente africano, na região central do continente, você tem uma alta concentração de países onde a sua população está abaixo da linha da pobreza e, portanto, não tem acesso ao
o alimento de forma, né, no seu potencial máximo. Isso também vai acontecer na Ásia, tá? Em alguns países da Ásia, principalmente Índia, a China também vai apresentar isso, Mongólia, alguns países ali da Ásia, né, e da Oceania também, então, como Sri Lanka, Indonésia, países que também vão ter um impacto bastante importante relacionados principalmente à falta de acesso da sua população a alimentos com alto teor nutricional de alto valor nutritivo. Isso também vai acontecer na região aqui da América do Sul, né? Principalmente em países como Paraguai, a Bolívia, o Brasil também, por que não? Peru, Colômbia, Venezuela, são países que vão apresentar uma alta incidência, uma alta prevalência de indivíduos que não vão conseguir consumir alimentos dentro daquilo que se espera, né? Dentro do espectro normal para uma alimentação adequada, tá certo? Então, se a gente puder fazer aqui um rastreamento, né, no mundo, das regiões onde você vai ter a maior presença de doenças carenciais, nós vamos ter, então, a África, né? Depois a Ásia, a Oceania e a América do Sul. Tá? Então, esses países estão localizados nessas regiões, são países que vão apresentar uma maior possibilidade de prevalência de doenças carenciais, tá certo? Seja por fome ou por fome oculta também. Já países como Estados Unidos, Europa e a Austrália, por exemplo, nós vamos perceber que pode acontecer, mas não relacionados à falta de acesso, mas sim a essa globalização da alimentação, muito mais relacionada à fome oculta, né, ou deficiência marginal, como a gente viu no slide anterior. Mas, ainda assim, a maior prevalência está relacionada com a falta de condições adequadas para a compra do alimento, portanto, mais relacionadas à fome do que à fome oculta, tá certo? Então, esse quadro aqui é um quadro onde a gente pode perceber onde você tem maior prevalência e incidência de doenças carenciais, justamente por essa associação com as condições socioeconômicas do país, ok? Então, bem fácil, assim, bem tranquilo. Então, essas regiões são regiões onde a gente vai ter maior concentração de doenças carenciais, justamente relacionadas à fome, tá certo? Mais centralizadas com a fome. E se a gente puder perceber, né, alguma parte, né, algumas faixas etárias dessas populações vão estar mais suscetíveis ainda, tá? Então, se a gente puder ver aqui, ó, nesse quadro, né, que o professor disponibilizou para a aula, a gente vai perceber que o uso de complexos vitamínicos, né, normalmente para se estabelecer algum tipo de tratamento para doenças carenciais, elas estão muito mais relacionadas à primeira infância, que seria ali entre 1, 3, 4 até 8 anos de idade, tá? Então a gente chama isso, até 6 anos seria a primeira infância, e também relacionados à terceira idade, né? Então ali pessoas acima de 60 anos, 50, basicamente acima de 60 anos, já estão também mais suscetíveis a apresentarem doenças carenciais, tá? No caso das crianças e no caso dos idosos, vamos dizer assim, a gênese é totalmente diferente. Que o início desse processo, o desencadeamento desse processo acontecem de forma diferente. No caso de crianças de primeira infância, existe uma alta demanda do corpo dessas crianças para o consumo de substâncias como ferro, como vitamina A. Todas elas são substâncias que vão ser desenvolvedoras de tecidos, né, de maturação de tecidos. Tá? Então, esses indivíduos na primeira infância vão ter uma demanda aumentada de alguns microelementos. Portanto, já o consumo deficiente e essa alta demanda metabólica vão gerar aí grande grau e uma suscetibilidade maior para as doenças carenciais, tá? No mundo inteiro, tá? Não só em países subdesenvolvidos, mas no mundo inteiro. E, no caso dos idosos, aí também aí a gênese é totalmente diferente, né? É uma questão de falta de acesso mesmo. Então, indivíduos vão ficando mais velhos, vão perdendo o seu poder de ganho, né, de compra, né, poder econômico,
E esse poder econômico diminuído gera, então, uma menor capacidade de compra, de acesso a alimentos com alta concentração de nutrientes, tá certo? E esses indivíduos vão perdendo, né, essa possibilidade de consumo, gerando, assim, as doenças carenciais. Então, a gente pode dizer que as doenças carenciais estão relacionadas com a questão socioeconômica. Então, países mais pobres vão apresentar altas taxas de doenças carenciais, com maior prevalência e incidência de doenças carenciais, e as populações extremas, né, tanto a primeira infância quanto os idosos, vão ser mais suscetíveis, por razões diferentes, mas serão mais suscetíveis a essas doenças carenciais, tá certo? No caso das crianças, pelo aumento da necessidade, né, metabólica desses nutrientes para desenvolvimento de tecidos e a própria fisiologia desses indivíduos, e no caso de idosos, pela falta mesmo do poder econômico, né, pela diminuição do poder econômico desses indivíduos, gerando assim um menor acesso a alimentos de alto valor nutricional, tá certo? E aí acaba tendo uma alteração e o consumo de produtos ultraprocessados são mais baratos e mais fáceis de serem consumidos, tem maior apelo na infância e são mais baratos para os idosos, né? Então a gente está tendo aí uma explosão do consumo de alimentos ultraprocessados, são alimentos industrializados, e isso tem também aumentado no mundo inteiro a incidência e prevalência de doenças carenciais. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? O professor está indo tudo tranquilo, né? Não estou falando nenhuma grande novidade. Talvez a gente comece a falar a partir de agora sobre esses aspectos de impacto, né, nas populações. Então, vamos lá. Temos aqui um comentário. Vamos ver. Isso, tranquilo. Então, vamos lá. Então, dito isso, o que a gente pode dizer? Utilizando gráficos, né, e pesquisas epidemiológicas, a gente vai perceber que os indivíduos mais suscetíveis a apresentarem doenças carenciais, tá, não só no Brasil, mas no mundo, são, no caso de crianças na primeira infância e do sexo masculino, certo? Porque essas crianças vão ter uma demanda fisiológica muito maior, uma demanda metabólica também muito maior. E acabam, né, se não bem alimentadas, se não bem direcionadas, com um bom hábito alimentar, vão gerar as doenças carenciais com maior frequência e maior prevalência. Também é comum em idosos isso acontecer, principalmente aqueles acima de 60 anos, e aí, nesse caso, troca o sexo, né? Então, seria o sexo feminino aquele que tem maior incidência e prevalência nesse tipo de doença. Isso está totalmente relacionado com a condição socioeconômica. Normalmente são mulheres que dependiam do seu marido, né, para, enfim, terem a sua condição socioeconômica. Com a morte do marido e a maior expectativa de vida dessas mulheres, elas acabam tendo uma condição socioeconômica muito inferior ao que se tinha antes e acabam consumindo e tendo menor acesso aos alimentos, gerando, assim, uma maior incidência e prevalência de doenças carenciais nessa população. Mulheres acima de 60 anos, mulheres idosas, né, portanto, mulheres sexo feminino. Tá bom? Então, essas duas populações são populações que devem ser observadas pelo educador nutricional. Quando se fala, então, em saúde coletiva e quando a preocupação são as doenças carenciais, certo? Que são extremamente frequentes no mundo inteiro, como no Brasil também. Então, essas duas populações, tanto idosos quanto crianças, são aquelas que onde o educador nutricional tem que ser o seu maior olhar, tá certo? Onde a gente tem que realmente ter uma atenção bastante específica, bastante atenta, né? Para que a gente possa diminuir, né, mitigar qualquer tipo de problema que venha acontecer por essa deficiência. Então, são populações que devem ser observadas com um olhar bastante criterioso pelo educador nutricional. No caso de crianças, a educação nutricional tem que ser feita com os pais, né, para que isso aconteça e tenha maior eficácia e eficiência. Então, é importante pais e responsáveis terem noção, né, do problema e do que pode gerar esse problema. E no caso de idosos,
também a gente vai acabar muitas vezes trabalhando com as pessoas que são responsáveis, né? São os cuidadores desses idosos. Justamente porque, em muitos casos, o idoso não tem capacidade de comprar o seu próprio alimento e ele depende de uma pessoa que faça essa compra. Então, a gente está falando de duas populações que têm alta incidência sobre o problema que nós estamos falando, mas que precisam de outros indivíduos para gerar e formar o seu hábito alimentar, né? Gerar o consumo, né? E possibilitar o consumo dessas populações. Então, muitas vezes o educador nutricional não vai trabalhar com a população propriamente dita. No caso de crianças, a gente pode até trabalhar, gerar algum tipo de entendimento, um teatro, trabalhar ali com uma atividade bastante dinâmica, mas sempre é necessário que haja uma conscientização dos pais irresponsáveis, porque são esses indivíduos que vão gerar a compra e a formação do hábito alimentar dessas crianças. O extremo também a gente acabou de falar e também se replica essa mesma situação. Em muitos casos, o idoso ele tem uma autonomia e, portanto, o trabalho pode ser feito com esse indivíduo. Na maioria dos casos, e principalmente numa faixa etária mais avançada, normalmente esse processo tem que acontecer com o cuidador, né? Gerar no cuidador a necessidade do consumo de nutrientes e alimentos em um maior e amplo espectro, para que esse indivíduo possa ter o maior aporte nutricional possível, gerando assim uma menor prevalência e incidência de doenças carenciais. Certo? Então, mais ou menos isso que gera esse processo. E aí, se a gente for ver, o que vai acontecer? Né? No caso das consequências, elas são as mesmas para as duas populações, tá certo? Então, nas duas populações, você vai ter aí, provavelmente, o mesmo impacto. Tá? E qual o impacto que nós vamos ter? Então, nós vamos perceber o seguinte, em cada 3 pessoas no mundo, e a gente está falando de mundo, vão apresentar algum tipo de deficiência, ou de vitamina A, portanto, a hipovitaminose A, ou de ferro, portanto, anemia, né? Ou de iodo, tá certo? E aí pode ser tanto uma deficiência leve, quanto uma deficiência mais grave, né? Chegando ao cretinismo, aí no caso mais crianças, tá? Mas o que a gente tem que dizer? Qual o impacto nisso? Quer dizer, o que pode gerar de problemas, né, para essa população, para esses países que apresentam maior incidência de doenças carenciais? Você vai ter uma população que você vai ter uma maior morte materna, então as doenças carenciais vão gerar uma maior morbidade, né, e mortalidade de gestantes, tanto morbidade quanto mortalidade, tá certo? Então, gestantes que já possuem algum tipo de doença carencial, elas vão estar mais suscetíveis a algumas outras enfermidades relacionadas ao processo, como o próprio aborto, né, da criança, ou o parto adiantado, né, ou até mesmo deficiência, né, deficiências como, por exemplo, teratogênicos que podem gerar algum tipo de deficiência de desenvolvimento do indivíduo, do feto, no processo de gestação. Isso é um fator bastante importante. Mas também o que nós vamos ter? As doenças carenciais geram em qualquer faixa etária da nossa população uma diminuição do aparato imunológico, das defesas imunológicas do nosso organismo, das defesas do nosso organismo. Então, você tem uma diminuição acentuada da efetividade do processo de barreiras, né, imunológicas e barreiras que possam apresentar o nosso organismo. Então, pessoas que possuem doenças carenciais estão muito mais suscetíveis a parasitoses, a doenças infecto-contagiosas. A gente está falando muito aí da pandemia, né, do Covid-19. Pessoas que apresentam doenças carenciais são alto risco, né, fazem parte do grupo de alto risco para a Covid. Justamente por quê? Porque vão ter uma deficiência do seu processo imunológico, tá? Sejam crianças, adultos ou idosos, tá certo? Como isso vai acontecer mais em crianças e idosos, a gente vai ter aí uma maior incidência de morte, né? De idosos, por exemplo. Crianças, elas têm uma maior resistência, não pela questão imunológica, né? Mas pela própria
pelo próprio mecanismo do vírus. E aí você vai ter, então, uma maior incidência de mortalidade nessas populações. Mesmo a criança tendo uma maior resistência à Covid, algumas vão apresentar enfermidades ou agravamento dos sintomas ou até mesmo a morte devido a essa baixa resistência imunológica, que acontece pela falta de uma alimentação adequada. Idosos, nem se fala, né? Idosos que vão apresentar doenças carenciais vão estar muito mais suscetíveis, já que a faixa etária onde eles estão já seria uma faixa etária de risco. No caso do indivíduo que já apresenta essa morbidade, que são as doenças carenciais, ele vai estar muito mais suscetível, ele vai estar muito mais, vamos dizer assim, predisposto a ter quadros mais graves da Covid do que indivíduos que têm uma mesma faixa etária, mas apresentam uma condição nutricional mais adequada. Isso é uma coisa. Cegueira, tá? Que quando chega a um grau, né, de cegueira, justamente pela hipovitaminose A, ela é permanente. Então, existem casos, tanto de indivíduos de primeira infância, quanto idosos, que vão apresentar algum quadro de xeroftalmia, justamente devido à deficiência de vitamina A, tá? E isso vai repercutir para a vida desse indivíduo todo, né? Não só o idoso, mas também a criança, né? Gerando aí uma deficiência, né? Gerando nesse indivíduo uma incapacidade para algumas atividades. Retardo mental, isso acontece nas duas fases, tá certo? Então, você imagina uma criança que é exposta a uma alimentação monótona e insuficiente. Esse indivíduo vai gerar uma diminuição de peso e estatura, e muitas vezes isso vai estar relacionado também com o fator cognitivo desse indivíduo. Ele vai ter uma menor capacidade de desenvolvimento acadêmico e intelectual. Então, são indivíduos que não vão conseguir acompanhar outras crianças da mesma faixa etária que não possuem doenças carenciais. Então, são indivíduos que vão ter uma menor maturação do seu processo de desenvolvimento psicopedagógico ou psicomotor e vão gerar, então, um retardo em relação a crianças de mesma faixa etária em condições diferentes. Você imagina isso acontecendo em alguns países, o quanto esse país fica desfavorecido em relação a outros países onde não existe uma alta frequência, uma alta prevalência de doenças carenciais. Países mais pobres, que possuem uma alta concentração da sua população abaixo da linha da pobreza e que vão apresentar, portanto, maior concentração de doenças carenciais, são países que vão ter uma massa de trabalhadores muito aquém daquilo que se espera para os dias de hoje, porque esses indivíduos vão estar muito mais suscetíveis a terem retardo mental e menor desenvolvimento psicopedagógico, menor desenvolvimento psicomotor. Então, esses indivíduos vão ter uma diminuição da sua capacidade cognitiva, e isso vai impactar na economia desse país de forma bastante importante, né, e gerar aí um ciclo vicioso bastante negativo para a economia desses países, fazendo com que muitas vezes esses países não consigam se desenvolver tecnologicamente falando, economicamente falando, justamente por essa carência nutricional da sua população. Então, uma das coisas que a gente tem que levar bastante em consideração quando a gente fala de doenças carenciais é que essas doenças carenciais vão impactar na vida desses indivíduos. Em alguns casos, o retorno da alimentação, uma alimentação mais nutritiva, que gere os nutrientes que são necessários para esses indivíduos, pode gerar um retorno das suas condições. Mas, na maioria das vezes, esses agravos e enfermidades que acontecem, elas vão permear a vida inteira desses indivíduos, tá certo? Então, crianças que apresentam doenças carenciais vão ser crianças que vão ter empregos menos qualificados, vão ter salários menores em relação aos indivíduos que não tiveram doenças carenciais na infância. Idosos com doenças carenciais vão apresentar demência, vão apresentar algum grau de maturação, baixo desenvolvimento intelectual, também por relação à sua alimentação. Então,
No caso dos idosos, a grande parte deles podem ter uma reversão dessa situação. No caso das crianças, dependendo do tempo, né, da exposição dessa criança a essas condições, não, ele vai ter toda a sua vida impactada por esse momento onde ele teve uma alimentação aquém daquilo que ele necessitava. E no caso dos idosos, a senilidade e doenças relacionadas à degeneração do cérebro e também da condição cognitiva também podem aparecer mais prematuramente em idosos justamente pela sua alimentação. Então veja a importância do educador nutricional, né? Do profissional nutricionista, né? Possibilitando à população a capacidade de se entender, quando possível, quando essa população tem acesso, a importância dos nutrientes, né, para o desenvolvimento normal de indivíduos que vão gerar populações que vão, né, de alguma forma, impactar na economia de países. Então, vejam o quanto isso é importante, né? Regiões onde tem uma alta prevalência e incidência de doenças carenciais, normalmente são regiões de baixo desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Qual é a relação, professor? Existe uma relação direta? Existe. E a gente percebe que essa população vai estar menos preparada para desenvolvimento de tecnologias, para o desenvolvimento de conhecimento, né? E tanto teórico quanto prático, para conseguir, de alguma forma, desenvolver a sua economia, né? Indivíduos idosos que tiveram uma vida normal, mas que na fase, na sua última fase, né, na fase idosa, quando estão idosos, tem uma alimentação menos nutritiva, a gente percebe também que você pode ter uma maior incidência e prevalência de doenças degenerativas, né, principalmente do cérebro. Então, isso é muito importante para um país, porque você está, de alguma forma, negligenciando o futuro de um país, se você não observa e se você, de alguma forma, não gera a possibilidade de uma alimentação adequada para a sua população. A gente percebe, como já foi dito aqui, já sendo repetitivo, claramente essa ligação entre boa alimentação e bom desenvolvimento econômico de um país. Boa alimentação da sua população, bom desenvolvimento econômico. O contrário é também muito perceptível. Uma alimentação inadequada na população, uma baixa concentração de alimentos nutrientes disponível para essa população, você tem aí um baixo desenvolvimento econômico, um baixo desenvolvimento tecnológico, e isso está atrelado um em relação ao outro. Isso é percebido de forma bastante clara quando se faz essa correlação alimentação e desenvolvimento econômico de um país, tá certo? Então, veja a importância do profissional nutricionista, veja a importância do educador nutricional dentro desse contexto. E aí foi o que a gente falou, né? Quer dizer, se você tem... quais são os efeitos, né, dessas doenças carenciais? O efeito é na sua economia. Você vai ter aí uma população menos preparada para se desenvolver tecnologicamente e economicamente falando, né? Então, isso acontece não só em relação à fome, ao não acesso ao alimento, como também à fome oculta, né? Os processos de deficiência marginais, onde o indivíduo também, por não ter acesso aos nutrientes, ele acaba se desenvolvendo menos do que ele deveria se desenvolver, tanto psicologicamente falando como intelectualmente falando, né? Então, é importante que a gente possa perceber que o mau desenvolvimento físico, psíquico, intelectual do indivíduo também está relacionado com o seu processo de alimentação. E nem sempre isso está relacionado com as condições socioeconômicas dessa família, desse indivíduo. Então, muito mais relacionados com o seu hábito alimentar. Por isso a importância de se estabelecer um hábito alimentar adequado para qualquer fase da vida, não só na primeira infância, como também na fase mais avançadas, né? na fase onde esse indivíduo se apresenta idoso, né? Justamente para que a gente possa ter essa condição. Tem uma perguntinha aqui. Importante, professor, talvez a alimentação correta desenvolva boa saúde ou a mais. Exatamente. Quer dizer, a gente percebe que a boa alimentação extrapola, né, a questão da saúde. Esses indivíduos vão ter uma condição imunológica, como a gente viu, menor, portanto, vão estar mais suscetíveis a doenças infecto-contagiosas,
né, vírus, bactérias, justamente por uma alimentação inadequada, e intelectualmente vão estar menos amadurecidos, menos desenvolvidos, gerando também uma baixa de desenvolvimento econômico daquele país, socioeconômico de um país. Então, vejam quanto a alimentação adequada gera de impactos que vão além da área de saúde, né? Além dos efeitos ali antropométricos, né, de saúde, mas eles ultrapassam mesmo a questão sanitária, de saúde, levando até a aspectos socioeconômicos, né? Então, países onde você tem uma população de menor qualidade ou de maior insegurança alimentar, são países que gastam mais com saúde, porque vão ter populações imunologicamente menos adequadas, né, menos favoráveis ao bom, né, processo imunológico, e vão ter também menor desenvolvimento intelectual da sua população. Então, tudo isso gera ali, né, um fator de desenvolvimento, né, de crescimento que um país necessita para que ele possa se desenvolver economicamente, tecnologicamente falando. Então, é isso que a gente tem que colocar para a população, mas principalmente para os nossos políticos, gestores, né? A importância da criação de políticas públicas que vão permitir uma boa alimentação da nossa população, porque isso é, com certeza, comprovadamente estabelecido, né, o passaporte para o desenvolvimento de um país, econômico de um país, tá certo? Então, olha como é que extrapola a questão de saúde quando a gente fala sobre alimentação saudável, sobre o bom hábito alimentar. Também, fora a falta, né, Sandra, da questão mesmo da informação, né? Então, às vezes, a pessoa tem até uma possibilidade de ter uma alimentação melhor, mas por ela não ter acesso a essa informação, não ter acesso a esse conhecimento, ela acaba, de alguma forma, impossibilitando o seu desenvolvimento, né? E isso impacta tudo aquilo que o professor falou, já sendo repetitivo, né? Então, vamos mais um pouquinho. Então, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, em populações de baixa, né, condição econômica, você tem um desenvolvimento em termos de baixo peso, de baixa estatura, muito maior do que a população normal. Então, o que a gente acaba percebendo? Que essas populações estão muito mais suscetíveis a terem problemas infecto-contagiosos, como a gente falou, e baixo desenvolvimento intelectual. Então, isso gera um ciclo vicioso nessa população, né? Dificilmente essa população vai conseguir ter um emprego melhor, ter um salário melhor, viver em condições melhores, justamente porque esse desenvolvimento intelectual, que foi passando de geração em geração pela falta de uma alimentação adequada, vão possibilitar, claro que nunca né, uma questão fechada, né, mas vão impossibilitar o desenvolvimento pleno desse indivíduo, seja ele físico ou intelectual. E imunológico também. São pessoas que vão, durante a sua vida como um todo, estarem muito mais suscetíveis a doenças do que o indivíduo que teve uma boa alimentação. Portanto, eles vão estar muito mais frequentes no Sistema Único de Saúde ou no sistema médico, né? Portanto, vai ser necessário atendimento muito mais frequente desses indivíduos do que indivíduos que tiveram uma boa alimentação. Isso impacta, em termos de um país, em todas as suas condições. Você vai gastar muito mais com saúde para atender essa população, você vai ter menos desenvolvimento tecnológico, menos desenvolvimento econômico, e, portanto, explicam por que esses países não conseguem se desenvolver, né? Mesmo gerando estratégias econômicas e tudo mais, como que a gente tem essa dificuldade? Justamente porque existe essa deficiência na população de maneira geral. É um fator que se explica, tá? Não é o único, mas é um fator muito importante onde o nutricionista tem acesso, né? E ele pode, de alguma forma, atuar sobre isso. Bem, as principais carências brasileiras, né? Então, a gente está falando agora de Brasil, mas a gente poderia também refletir isso para o mundo inteiro, mas são aqui no Brasil, seria o bócio endêmico, a hipovitaminose A e a anemia ferropriva, né? Aquela que não é genética, aquela que vem pela falta de acesso a alimentos ricos em ferro. E isso, como a gente já falou, vai gerar, principalmente no caso do bócio endêmico, né?
mas também nos outros. Mas no bócio endêmico isso também é bastante visível. Retardo mental e danos cerebrais no mundo inteiro. Então, populações que não têm acesso, ou baixo acesso, ou acesso inadequado à substância que é o iodo na sua alimentação, seja porque não existem políticas de enriquecimento de alimentos com iodo, ou porque realmente não existe o acesso desses indivíduos a esse tipo de alimento, você vai então gerar nessa população um alto índice de retardo mental e de danos cerebrais. E isso vai impactar no mundo inteiro, né? Então você percebe que, por exemplo, o baixo consumo de iodo vai gerar uma baixa estatura, uma apatia no indivíduo, um atraso no desenvolvimento cerebral, e por isso vai gerar também atrasos no desenvolvimento psicomotor desse indivíduo, de aprendizagem, né, de absorção de conhecimento desse indivíduo. Você vai ter uma maior taxa de retirada da escola, né, de saída da escola, enfim, mas essas crianças não vão ficar o tempo suficiente, né, para que você tenha a formação completa desse indivíduo, acadêmica desse indivíduo, né? Então, você vai ter uma maior taxa de saída de crianças na faixa escolar, né, no período escolar, evasão escolar, você vai ter uma maior taxa de evasão escolar. Prejuízo na capacidade motora desses indivíduos, principalmente motora fina, e fala e audição também. Então, você vê uma população onde você tem uma alta prevalência de indivíduos sobre essa condição, dificilmente esse país, quando comparado a outros que não tiveram esse mesmo problema, vão conseguir se desenvolver da mesma forma, né? Então, isso mostra o quanto o educador nutricional na área de saúde coletiva é importante, né, para a saúde de um país, para a sua saúde econômica, para a sua saúde de maneira geral. E isso acontece principalmente em algumas regiões do mundo, né? O Brasil também tem isso, né? A região central do Brasil tem uma menor disponibilidade de iodo, né, para a sua população, por isso a necessidade de políticas públicas já há bastante tempo no Brasil que promovem, então, o enriquecimento de algumas substâncias com iodo, né, principalmente o sal. E isso, as pessoas que moram longe do mar têm essa maior possibilidade, porque vão ter menor contato com iodo. Porém, no Brasil, nós temos uma política, que é uma política pública de enriquecimento do sal com iodo, né? O nosso sal é iodado, e por isso diminuiu muito esse problema no nosso país. Mas ainda existem, né, pessoas que moram em regiões bastante afastadas, principalmente nas regiões centrais do Brasil, e que, mesmo assim, não consomem grande quantidade de iodo. E aí podem gerar de forma leve ou até média, menos grave, mas de forma leve ou de média gravidade, casos de deficiência, né, de iodo, gerando o que a gente chama, então, de doença carencial do iodo, né? Doença por deficiência de iodo, que gera também retardo mental, menor desenvolvimento intelectual, em geral uma série de fatores incompatíveis com o desenvolvimento de um país e com a saúde, né, plena da sua população. Esses são problemas que a gente vai perceber. Mas sempre lembrando que o Brasil resolveu isso não, mas diminuiu muito, mitigou bastante esse problema através de políticas públicas como a adição de iodo no sal. Nós tínhamos muito mais, né? Na década de 60 era muito mais frequente, hoje é menos frequente. Mas os casos graves, casos leves e médios acontecem devido ao não uso dessas substâncias, tá? Então, no mundo é gravíssimo, porque nem todo país possui essa política que o Brasil tem. Estima-se que 1,6 bilhões de pessoas, né, possuem esse tipo de deficiência, o bócio endêmico, né? E que 655 milhões são afetados pelo bócio e 11 milhões pelo cretinismo, que seria já um processo bastante avançado dessa deficiência, gerando aí realmente um retardo de desenvolvimento psicológico, psíquico e cognitivo bastante acelerado nesses indivíduos, né? São indivíduos que vão ficar dependentes de outros indivíduos durante toda a sua vida,
né? E que vão ter nenhuma ou quase nenhuma capacidade para desenvolver trabalho, justamente por essa baixa capacidade esse baixo desenvolvimento intelectual, né? Por essa deficiência. E aí, se a gente for ver, por exemplo, os países, né, onde você tem maior incidência e prevalência de doença endêmica ou de doença, né, por deficiência de iodo, essa seria mais adequado, aí nós vamos ver que são os mesmos países que nós vimos no slide anterior, que falava sobre a fome, né? Então, a gente pode ver que a África, principalmente a África, o continente, a parte central do continente, é bastante afetado por esse problema. Nós vamos ver a Ásia também, né, alguns países asiáticos bastante frequentes, né, com bastante impacto sobre esse problema. A América do Sul, a Oceania, a América do Sul também com algum tipo de impacto, né? O Brasil é um país que tem uma ingestão relativamente boa, mas não é igual, por exemplo, a países desenvolvidos, tá certo? Como os Estados Unidos, Europa e, né, alguns países ali da região, né, do norte da África, são países onde você tem uma maior concentração, principalmente países litorâneos, né, que possuem um grande litoral, tem uma menor incidência, mas quando esse país não tem litoral, ou o litoral dele é muito pequeno, ele acaba, de alguma forma, geograficamente, tendo esse problema. E aí, por isso, a importância do educador nutricional nesse processo, né? Gerando não só o trabalho com a população, mas também com gestores e políticos, justamente para o desenvolvimento de políticas públicas. Que aí, realmente, a gente trabalha com políticas públicas. A maior impacto e a maior eficiência é através da construção de políticas públicas, coisa que o educador nutricional também é responsável. Principais causas, né, do bócio endêmico é a falta de ou não acesso, né, solos pobres e alimentos pobres em iodo, falta de políticas públicas de fortificação ou suplementação de alimentos, né, como aconteceu aqui no Brasil com bastante sucesso, e um mau hábito alimentar, né, um alimento muito industrializado, um alimento ultraprocessado, pode trazer concentrações baixas de iodo. Pode trazer, tá certo? Em alguns casos tem até concentrações muito altas. Mas dependendo do tipo de alimento, né, do tipo de construção alimentar daquele país, você pode ter uma diminuição em produtos ultraprocessados de iodo. E a pessoa que consome muito esses alimentos acabaria também, de alguma forma, gerando algum tipo de deficiência ou doença carencial. A hipovitaminose A também, né? A gente pode, então, colocar a hipovitaminose A nesse processo também. Né, um dos grandes problemas, né, nutricionais de países em desenvolvimento é a hipovitaminose A. Nós vamos ver por que isso acontece. Né? Normalmente está relacionado com as condições socioeconômicas da população, que vão privilegiar alimentos que têm menor concentração de vitamina A, né, principalmente carotenoides. E essa deficiência pode acontecer não só na forma dos carotenoides, como também do retinol. Né? De carotenoides é a vitamina A presente nos vegetais, e o retinol é a vitamina A presente na proteína animal. Então, o não consumo de frutas e verduras e legumes e de carnes pode gerar, então, essa deficiência. Né? Então, populações que não têm acesso a esses alimentos são mais suscetíveis a ter hipovitaminose A. Também, crianças são as mais suscetíveis a esse problema, né? Justamente por causa da sua alta demanda, né? A vitamina A ela é importante para o desenvolvimento de tecidos, né? De alguns órgãos, então, na primeira infância, onde você tem a maior demanda por esse tipo de substância, quando ela não está presente, essa pessoa vai apresentar deficiência. E aí pode apresentar algum tipo de deficiência leve, né, que vai gerar algum tipo de comprometimento imunológico, lá como a gente já falou, e também pode apresentar algum tipo de retardo de crescimento desses indivíduos. Então, são crianças que vão apresentar uma estatura menor em relação a crianças com a mesma faixa etária em condições diferentes. Mas o principal problema realmente é o sistema imunológico, onde você tem uma baixa maturação desse sistema imunológico. E essa criança, esse indivíduo, porque isso vai perpassar a vida desse indivíduo como um todo, ele vai estar muito mais suscetível a doenças infecto-contagiosas. Ele vai ter casos mais graves e mais tempo de internação, doenças
infecto-contagiosas que indivíduos em condições diferentes teriam um desenvolvimento muito menor e muito menos agressivo. Tá? Nós temos, então, aproximadamente, no mundo inteiro, 190 milhões, é praticamente a população do Brasil, né, de indivíduos com hipovitaminose A, que a gente chama de deficiência subclínica, são indivíduos que não apresentam nenhum tipo de sintomatologia evidente, você só consegue fazer a percepção desse problema através de dados bioquímicos, né? E 13 milhões com um problema já de xeroftalmia, né, que é a cegueira, ou a diminuição da acuidade visual, que dão aí em torno de 250 mil a 500 mil, e principalmente nesse caso são crianças, né? Então 250 a 500 mil crianças são atingidas anualmente, né? E é irreversível, quer dizer, esse problema de xeroftalmia é irreversível, essa criança vai ter uma baixa acuidade visual ou já perda visual devido a essa má alimentação, devido a essa deficiência nutricional, certo? E aí a gente percebe, quer dizer, esse indivíduo vai ter empregos menos capacitados, provavelmente, vai, então, de alguma forma, gerar um impacto na economia do país onde esse indivíduo está presente, né, gerando também um impacto na vida pessoal desse indivíduo, fazendo com que esse indivíduo tenha mais problemas e agravos e doenças, né, durante toda a sua vida. E aí, hipovitaminose A é muito parecido com aquele quadro que o professor mostrou também, da fome, né? E depois a gente vai jogar o quadro de pobreza, é a mesma coisa, né? A gente vai ver que ali o centro da África e o continente africano, onde a gente vai apresentar a maior concentração dessa deficiência. A Ásia e a Oceania vão ser os de maior prevalência, a América do Sul também com uma bastante prevalência sobre esse tipo de problema. Então, a gente consegue perceber exatamente a relação economia e doenças carenciais. É muito nítido isso. E o impacto que essas doenças vão gerar um quadro vicioso e sem grande expectativa de crescimento para esses países. Uma das principais causas, né, da hipovitaminose A é a falta de ou não acesso a alimentos ricos em vitamina A, né, normalmente relacionados à pobreza extrema. As parasitoses, né, porque os parasitas vão, de alguma forma, através da absorção do sangue, né, da parte fenosa desse indivíduo, absorver essas substâncias que são importantes para o seu desenvolvimento, né, os parasitas. E o hábito alimentar globalizado, com baixo consumo de frutas e verduras, também pode gerar a hipovitaminose A. No caso da hipovitaminose A, é muito frequente você ver isso, tanto em crianças de baixo poder aquisitivo, como crianças de alto poder aquisitivo, justamente relacionadas a esse hábito alimentar globalizado, menos baseado em alimentos naturais. Então, é comum a gente ver hipovitaminose em crianças com alto padrão social, com alto padrão econômico. E anemia ferropriva, também a gente vai acabar percebendo isso como um problema no nosso país, talvez seja o maior problema em termos de doenças carenciais, né? Estão relacionados aí com a concentração de hemoglobina no sangue, né, de forma baixa, e isso vai fazer com que você tenha uma repercussão no desenvolvimento desse indivíduo também bastante importante. Então, essa baixa oxigenação que esse indivíduo vai estar, né, suscetível, isso vai levar também a um baixo desenvolvimento fisiológico, um baixo desenvolvimento das características psicológicas e cognitivas desse indivíduo, gerando, então, tudo aquilo que a gente já viu, né? Não é só o caso do ferro, mas o ferro é o mais importante. Mas existem também folatos, que são compostos químicos que também alteram, né, podem gerar o processo de anemia. Alguns tipos de proteínas que geram um maior transporte de ferro no nosso organismo, as B12, né, vitaminas do grupo B12 que também vão possibilitar uma maior efetividade do transporte de ferro, o cobre, que vai ajudar na absorção de ferro. Tudo isso também pode gerar o quadro de anemia, mas a falta de acesso ao ferro, principalmente ferro ferroso, é o que gera o grande problema, tá certo? O consumo de alimentos com baixa concentração de ferro.
É um problema muito sério no mundo inteiro, onde você vai ter maior prevalência, né? E é onde você pode ter também aí um grande problema de impacto, né, nessas populações. Se a gente for ver, grande parte das anemias no mundo são do tipo ferropriva, né, e não genéticas. Isso, a colega botou, professor, as mães preferem comidas práticas e rápidas, né, e preferem, né, o consumo de alimentos ultraprocessados. Exatamente. Então, você pode ter ali uma criança de alto poder aquisitivo que vão apresentar doenças carenciais justamente por conta disso. A Coca-Cola não tem lá alta concentração, pelo contrário, né, tem cafeína que faz a diminuição da absorção de ferro. Você não tem nada ali de vitamina A, você não tem nada ali de iodo. Então, tudo isso pode, de alguma forma, gerar doenças carenciais, as mais importantes. Um sanduíche do McDonald's, um sanduíche do Girafas, vamos falar aqui de marcas, mas todos esses podem, de alguma forma, né, todos os fast foods, não só esses colocados pela professor, mas todos eles podem, de alguma forma, gerar deficiência, né? Alguns têm até uma alta concentração de ferro, mas vão ter uma baixa concentração de vitamina A. Outros podem até ter uma alta concentração de iodo, mas vão ter uma diminuição na concentração de algumas vitaminas, né, e outras substâncias importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Isso é importante do educador nutricional valorizar a alimentação mais orgânica, mais natural, a gente pode dizer assim. E aí é o que a gente vai ver, quer dizer, em termos do mundo, 30% dos indivíduos apresentam algum tipo de anemia. Então, se você pegar de 10, 3 pessoas no mundo vão apresentar algum tipo de quadro de anemia, principalmente anemia ferropriva. Se você pega, por exemplo, algumas regiões, você tem desde 8% até 36% das pessoas daquela região vão apresentar algum tipo de quadro de anemia. E as crianças, principalmente menores de 5 anos, são aquelas que vão apresentar a maior prevalência e incidência, tá certo? Por isso que a gente tem que ter cuidado naquela parte, né, inferior ali da faixa etária, são justamente eles que estão maior demanda para esse tipo de nutriente e que vão apresentar também, muitas vezes, inadequação do seu hábito alimentar. Aqui no Brasil, existe uma alta prevalência de anemia, tá certo? Por isso a importância das políticas públicas e o educador nutricional como esse indivíduo, né, que pode estimular, promover e desenvolver políticas públicas na área de alimentação. A gente vai ver que do sul do Brasil até o norte, passando pelo centro-oeste, leste e oeste do Brasil, nós vamos ter uma alta prevalência de anemia, principalmente em crianças com idades inferiores a 5 anos de idade, certo? É muito grave essa situação. Isso vai desenvolver indivíduos com uma menor, vamos dizer assim, capacidade imunológica para defender o organismo desse indivíduo contra doenças infecto-contagiosas. A gente está passando por uma pandemia de doença infecto-contagiosa e também o menor desenvolvimento intelectual desses indivíduos, tá certo? A chuva, né? Tá ruim aí ficou meio o barulho da travando. chuva, né? Mas estamos terminando. O professor vai falar um pouquinho mais alto, e aí eu acho que essa interferência fica menor. Eu não tenho aqui um fone com microfone, mas eu vou falar aqui um pouco mais perto do aparelho, eu acho que é melhor. Então, olha aí, se a gente for ver no mundo, né, como o professor já falou, 3, em termos de crianças, né, abaixo de 5 anos de idade, 47% dessas crianças vão apresentar algum grau de anemia no mundo todo, tá? Então isso é muito grave. E mulheres gestantes vão apresentar em torno de 41% delas vão apresentar algum quadro de anemia. Então isso mostra que essas crianças já vão ter uma quantidade de ferro, né, de reserva de ferro, menor do que elas deveriam ter quando nascem e, portanto, já vão apresentar quadros de anemia, de menor desenvolvimento intelectual, imunológico e físico já desde o seu nascimento, né? No Brasil, a gente tem um quadro um pouquinho melhor, né? 20% das crianças, 21% das crianças abaixo de 5 anos vão apresentar algum quadro de anemia, é menor do que no mundo todo. E gestantes também vão apresentar uma menor concentração. Mas crianças ali abaixo de 5 anos também no Brasil, a maior faixa etária e mais suscetível para anemia ferropriva. Também estão relacionados aí com a falta, né, de
acesso ou não acesso a alimentos ricos em ferro, né, por várias condições. Uma delas, por exemplo, é o hábito alimentar, né? Você tem um baixo consumo de frutas e verduras, uma alimentação mais globalizada, mas com baixa concentração de ferro. E alimentos espoliantes, como produtos à base de cafeína. A Coca-Cola é uma delas, né? Tem cafeína, o café tem cafeína, o chá, alguns tipos de chás também vão ter cafeína, e isso eles vão disputar o mesmo bloco absortivo, portanto vão ter menor absorção do que a pessoa que não consumiu esses alimentos. Então, beber café após o almoço é um problema porque pode diminuir a concentração de absorção de ferro. Beber Coca-Cola junto com a refeição vai diminuir a absorção de ferro também dessa alimentação. E aqui, fazendo então, né, um pouco daquilo que a gente mostrou, são quadros com dados diferentes, mas que geram o mesmo panorama, né? São países mais pobres, né? O impacto das doenças carenciais no mundo, falando em relação aos países mais pobres do mundo. Então, a gente continua vendo a África Central como os países mais pobres do mundo, são aqueles que apresentam maior concentração de doenças carenciais. A Ásia, a Oceania e a América do Sul também nessa mesma situação. Então, os países que têm maior incidência de doenças carenciais são aqueles que apresentam maior desenvolvimento econômico, maior desenvolvimento tecnológico e, portanto, são os países com menor PIB e menor renda per capita na sua população. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, tá certo? E quais são os nossos principais desafios, né, enquanto educadores nutricionais? É a valorização da alimentação natural, a gente vai falar um pouquinho disso lá no módulo de produção de alimentos, e a gente está sempre batendo na tecla da importância da redução do consumo de alimentos ultraprocessados, com alimentos mais orgânicos, mais naturais. O estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas, né, de enriquecimento e suplementação desses microelementos para toda a faixa etária da nossa população, mas dando ênfase a crianças e menores de 5 anos e idosos, que são aqueles que a gente vai ter maior problemática, maior incidência de doenças carenciais. E lutar por uma maior justiça social, né? Para que a gente possa ter uma população onde você não tenha pessoas muito ricas e, ao mesmo tempo, pessoas tão pobres, né? Gerando esse gap aí entre a população, né? Pessoas muito ricas com pessoas muito pobres, a gente conseguisse achatar mais esse processo, a gente conseguiria ter uma população mais homogênea e, portanto, uma menor incidência de doenças carenciais. É o que acontece nos países desenvolvidos, né? A população, essa diferença entre o mais pobre e o mais rico, então, menor incidência de doenças carenciais. Beleza, galera? Dúvidas, questões, questionamentos, reclamações da nossa disciplina? Se não da nossa disciplina, algum problema com a nossa matéria, vou parar de gravar, tá? Pronto. Ok. Alguma coisa?